Nós hoje decidimos convidar vários intervenientes que foram entrevistados neste projeto, em que o que tentámos fazer foi recolher várias iniciativas que nós consideramos que são inteligentes, e já vou explicar porque é que chamamos de inteligentes. Convidámos 3 iniciativas que consideramos que são muito interessantes e também para mostrar que neste país faz-se muita coisa, apesar de muitas vezes estar muito desconhecido. Bom, os nossos convidados, como a Carla já referiu, é o Pedro Marques, o Duarte Marques e a Ana Nunes, que são 3 iniciativas que são bastante diferentes. O Pedro Marques mais na questão dos mosaicos, o Duarte Marques na pastorícia e a Ana Nunes na conservação da natureza. A equipa que trabalha neste projeto do CABN, por isso é a Catarina Sequeira, eu, o professor Francisco Rego e a Wanda Acácio, e depois temos os vários parceiros internacionais de Itália, que é a Universidade da Túcia, com a Ana Barbati como coordenadora, vamos ter a Catalunha com o CTFC, a Universidade de Nápoles também ainda em Itália, e depois a Universidade, ou um centro de investigação na Grécia, que eu não consigo dizer o nome, porque o nome é grego, e portanto não consigo mesmo dizer o nome, mas que é com o Gavril Xantopoulos. O programa, ou a ideia deste seminário era fazer uma introdução ao que é que faz o Prevail, quais são os principais objetivos e algumas das suas conclusões. Depois dar a voz realmente a quem trabalha no território, em que cada um deles terá 10 minutos para responder a estas questões que nos pareceram importantes e que nos podem ajudar também a gerir a paisagem de uma forma mais integrada. E, por fim, depois apresentaremos uma plataforma onde existem estas soluções que estão cartografadas e tem lá a informação que todos nós podemos ver e podemos utilizar e também podemos contribuir para ela. Não se ouve bem? Eu já disse que o Zoom não é meu amigo, mas pronto. Então, aqui os objetivos do Prevail, deste projeto que está agora a terminar, são identificar, testar e promover então abordagens e ferramentas inovadoras que permitam otimizar as ações de prevenção, beneficiando a preparação e a capacidade de resposta das autoridades e comunidades. E temos que pensar que este projeto foi financiado pela Proteção Civil, portanto, um dos seus primeiros focos tem que ser a proteção das comunidades, a proteção das populações e dos seus bens. Mas para tal temos que intervir na paisagem, temos que intervir no território e por isso as várias tarefas que fizemos, a primeira foi rever as medidas históricas e atuais de prevenção, de preparação e de supressão para combater os grandes incêndios. E fizemos também uma avaliação económica para perceber que fundos existem, o que é que existe para apoiar a gestão da paisagem. Depois andamos a identificar padrões de paisagem que são determinantes para o desenvolvimento e controle dos grandes incêndios. Avaliámos as melhores estratégias para integrar a prevenção, a preparação para grandes incêndios, partilhando e divulgando então estas soluções inteligentes que são implementadas em Portugal, mas também nos vários países parceiros, e vão ver depois na plataforma que nós estamos também a tentar juntar outras iniciativas de vários países que são bastante interessantes. Depois houve um desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à decisão para planear e otimizar estas soluções inteligentes. E, por fim, uma das tarefas, como quase todos os projetos temos, que é sensibilizar os cidadãos
gestores florestais, bombeiros, mas também gestores do território. E esse é um ponto que é muito forte e que nós levamos bastante em consideração. E, portanto, este seminário também é um pouco já esta parte da divulgação do projeto e dos seus resultados. Se olharem para este esquema, que nós chamamos de sistema de apoio à decisão, mas na verdade é um guia, é um roadmap do que deveríamos fazer quando olhamos para o território e vamos querer intervir para aumentar a sua resiliência aos incêndios. E a primeira pergunta que se coloca é: há realmente a necessidade de fazer esta gestão da vegetação, de fazer a gestão do combustível? E para tal vamos ter vários inputs, por isso são obrigações legais, é a análise de risco, é o dano potencial, e isto é extremamente importante quando falamos com a Proteção Civil, é o dano potencial que um evento pode fazer num elemento em risco, e para isso vamos olhar para uma avaliação socioecológica, e este output depois vai nos dar então aonde é que nós devemos trabalhar, aonde é que nós devemos tratar desta vegetação, intervir no território para a vegetação. E para tal vamos utilizar, por exemplo, simuladores, que existem vários no mercado, para perceber então quais são as áreas críticas que devemos intervir. E a questão-chave, aquilo que é novo, porque tudo o que eu vos disse mais ou menos é mais ou menos o normal que já se fala, mas é então de que forma é que nós vamos intervir que ultrapasse aquilo que nós chamamos muitas vezes o business as usual, que é, ok, vamos cortar, mas intervir no território não pode ser só uma gestão de cortar. Teremos que olhar para ela de uma forma muito mais integrada, de uma forma sustentável, se queremos que ao longo dos anos, para um prazo, por isso tem que ser a longo prazo e não a curto prazo, possamos realmente intervir numa paisagem que tenha valor e que gere valor. Por isso isto é que são as várias soluções inteligentes e, portanto, aqui onde e como tratar e em que altura do ano tratar, porque sendo nós florestais e quem trabalha em ecologia sabe perfeitamente que não podemos intervir na vegetação em qualquer altura do ano. Se, por exemplo, decidirmos utilizar o fogo controlado, temos que ter uma janela de prescrição que tem que ser muito específica e existem somente, sei lá, 3, 4 semanas no ano que são as ótimas. Portanto, há que equacionar estas questões e, olhando para como é que nós vamos intervencionar, vamos entrar então no grande foco deste projeto, que é então a abordagem do Prevail às soluções inteligentes para esta gestão de vegetação. E, a nosso ver, com grandes discussões, debates entre os especialistas, mas entre também os vários atores, que temos 3 deles aqui, esta é a nossa visão de uma solução inteligente integrada para gestão de paisagem. Por isso, são medidas práticas e iniciativas implementadas de forma sustentável, potenciando a relação custo-benefício, otimizando sinergias e a cooperação, numa perspectiva de multi-objetivo, capaz de capitalizar os melhores conhecimentos existentes e sendo permanentemente atualizada sob uma abordagem de lições aprendidas. E se nós olharmos para este esquema, nós aqui queremos uma integração. Todas estas soluções inteligentes são verdadeiramente um processo, porque no final é gerir a vegetação, é gerir o espaço, mas temos que olhar para ela de forma integrada. E, portanto, o que nós consideramos é que para fazermos uma boa prevenção estratégica, vamos ter que olhar para a cadeia de valor, para o que existe no território, de forma é que nós podemos gerar recursos, gerar dinheiro, gerar mais-valias, mas temos que ter também boas sinergias, temos que olhar para planos, temos que olhar aqui, por exemplo, para a questão dos PDMs, para a questão do turismo,
Para a questão da formação, por exemplo, agora têm existido várias escolas de pastores que têm aparecido no território, não só em Portugal, mas noutros países também, e nunca nos podemos esquecer da questão das políticas de conservação. Gerir território tem que ser também olhar para tudo o que lá existe de forma integrada e sustentável. Estas são algumas iniciativas que foram entrevistadas pela equipa, umas em Portugal, outras noutros países. Os vários parceiros estiveram a fazer esse levantamento e a fazer as entrevistas. Para verem, em Portugal, estas foram as várias entidades que nós entrevistamos, e ainda temos mais algumas que não estão aqui, e andamos a cruzar, por isso, estas iniciativas com a zona, com os concelhos que tinham recebido apoio do PDR para medidas de gestão de paisagem. E se algumas, como estas que estão aqui a azul claro, se algumas até parece que se cruzam, quando vamos olhar para dentro das próprias iniciativas, muitas delas nem tiveram qualquer tipo de apoio ou o apoio que se calhar mereciam para gerir o território nas suas áreas. Com esta parte, eu passava a palavra aos colegas vou deixar de partilhar. Eu passava a palavra aos colegas que foram convidados. Eu se calhar começava, pode ser pelo Avelino, que já começou a partilhar, e a ideia é realmente responder àquelas primeiras questões que têm muito a ver... Desculpe, seguimos a ordem programada, desculpe. É? Pronto, pode ser... Eu dou liberdade, eu sou muito à vontade. Portanto, Pedro, queres começar então tu? Começamos pela Reno? Pode ser, com certeza. Muito boa tarde a todos. 10 minutos. Sim, senhora, deixe-me só aqui partilhar e ver se não faço aqui nenhuma asneira. Não estão a conseguir ver nada, não? Já estamos a ver. Não a apresentação. Desktop, só me estás a ver o desktop. Tem dois ecrãs, a coisa complica um bocadinho. Impecável. Confirmem se estão a visualizar o ecrã completo ou o modo apresentador. Ecrã completo. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer ao Privel e à Conceição todo este processo, desde a entrevista até ao ponto a que chegamos. E é importante para nós termos a nossa ação ser considerada uma ação inteligente, isto porque há 10 anos atrás houve quem nos considerasse loucos em estarmos a promover rearborizações nas faixas das linhas elétricas. Principalmente os nossos congéneres estrangeiros, vocês são loucos, com certeza. Árvores com linhas não são completamente incompatíveis, mas não, são compatíveis, com certeza. Quem é que é a REN? E, portanto, a REN é um operador de transporte integrado, quer transporte de eletricidade em muito alta tensão, temos 9.000 km de linhas de alta tensão, sendo que também é concessionária para o transporte de gás natural em alta pressão e temos 1.400 km de condutas de gás em Portugal continental. E qual é o impacto, a relação da REN com o território? Dos 35.000 hectares de faixas de servidão, de linhas elétricas e de gasodutos, cerca de 60%, ou seja, 21.000 hectares estão em espaços florestais.
Destes, o uso solo dominante é os matos e pastagens, com 37%, seguido da floresta, com 27%. E se olharmos aqui mais concretamente a ocupação do solo, os eucaliptos representam 27%, seguido do sobreiro e do pinheiro bravo. A nossa missão e o nosso compromisso é o fornecimento ininterrupto de eletricidade e gás natural, porque é fundamental por sermos uma gestão integrada da vegetação. E gestão integrada da vegetação porque há aqui vários objetivos estratégicos que nós, como empresa, temos que cumprir ou queremos cumprir. Temos que cumprir os aspectos legais, desde o relacionado com a proteção das infraestruturas aos incêndios rurais ou as garantias das condições de segurança das linhas e dos gasodutos, mas também fazermos uma gestão eficiente dos custos, aumentar a resiliência das nossas infraestruturas no que diz respeito à segurança, compatibilizar as nossas infraestruturas com comunidades locais e ambientais, assim como dar cumprimento a aspectos relacionados com o ambiente. Assim, e por forma a garantirmos as condições de segurança das nossas infraestruturas, ou para dar resposta ao que está definido no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, avançamos com uma abordagem ativa da gestão das nossas faixas de servidão. E essa abordagem ativa passa pela reconversão da proteção, da faixa de proteção das linhas, o qual consiste ou na alteração do uso do solo, em termos de um uso florestal, passamos para um uso agrícola, para um pomar, para uma vinha, para uma pastagem, ou mantendo o uso, procedemos à alteração da ocupação do solo por espécies florestais autóctones e que sejam compatíveis com a presença das infraestruturas, garantindo as distâncias de segurança às mesmas que estão definidas na lei. Aqui alguns exemplos, então, do trabalho que temos vindo a fazer. Portanto, a reconversão, esta ação surgiu mesmo da necessidade de garantirmos a resiliência das nossas infraestruturas, quer à presença das espécies de rápido crescimento, mas também por um outro aspecto, que é estas áreas são votadas ao abandono por parte dos proprietários. São umas áreas que, pelo facto do ónus que têm, traz ónus à gestão florestal, e, portanto, são áreas que normalmente são abandonadas, deixa de haver uma gestão ativa, e daí esta necessidade, e, portanto, desde olival, medonheiros, pinheiros mansos, sobreiros, todas essas espécies, desde que sejam compatíveis com a presença das nossas infraestruturas, promovemos a sua arborização. E, portanto, analisando aqui, nós começámos em 2010 com esta ação mais forte, já com conclusão nos nossos cadernos de encargos, e entre 2010 e 2020 já rearborizámos quase 3.000 hectares, e isto abrangendo mais de 17.000 proprietários. Portanto, o ano passado foi um ano relativamente forte, com 424 hectares. Esta ação é feita nos espaços florestais, evidentemente, mas não só nos espaços florestais no interior. Portanto, há aqui zonas do país onde nós também procedemos, e há aqui fotografias, por exemplo, junto à Alta Europa, propriedades da Alta Europa, ou no Seixal, em que também se procedeu à reconversão com o arranque dos eucaliptos e plantação de floresta autóctone. Analisando aqui a área plantada por espécie florestal até 2020, o pinheiro manso tem sido efetivamente a espécie mais plantada. No entanto, isto tem muito a ver com uns projetos que tivemos logo em 2010 até 2012 na faixa litoral, centro do país, em que houve muita procura por esta espécie por parte dos proprietários, sendo que, no entanto, nós já estamos a apostar muito também em outras espécies, principalmente no medronheiro e nos carvalhos. É evidente que a escolha das espécies terá sempre que ser adaptada, quer às condições evapoclimáticas, com certeza, sendo uma ação que não é obrigatória nem por parte da REN, nem por parte do proprietário, tentamos que haja um acordo aqui na escolha da espécie que vai ao encontro dos objetivos, quer nossos, quer também do proprietário. Como disse, o medronheiro tem sido a espécie que nós nos últimos anos temos focado mais a nossa atenção. É um arbusto, portanto está perfeitamente, no que diz respeito à segurança às linhas,
não há qualquer problema no cobrimento das distâncias de segurança. É uma espécie autóctone, é resiliente ao fogo, permite rendimentos anuais aos proprietários e, por esse motivo, é uma espécie que nós estamos a promover com mais cuidado junto dos proprietários. E este gráfico mostra exatamente isto, a evolução dessa espécie ao longo dos últimos anos, sendo que em 2020 arborizámos 274 hectares, e por esse motivo também nós estabelecemos um protocolo com a Cooperativa Portuguesa do Medronho, também para dar aqui algum know-how, quer técnico, quer comercial, depois até aos próprios proprietários, para que depois possam realmente saber a que destino dar ao fruto. No seguimento dos incêndios de 2017, aqui são alguns exemplos, portanto, elaboramos um projeto específico para uma linha que vai de Penela até Tábua. Foram 170 hectares que foram rearborizados, na sua grande maioria com medronheiro. Só para terem uma noção, estes 170 hectares abrangeram mais de 2.660 proprietários. Portanto, a área média aqui é relativamente baixa. E, além de projetos específicos, também temos ações de plantação, promovemos ações de plantação com alunos do primeiro e do segundo ciclo, para cada vez mais cedo terem a noção da necessidade de se arborizar com floresta autóctone. Portanto, para nós, esta ação encaixa perfeitamente nos 3 pilares da sustentabilidade, quer do ponto de vista ambiental, porque promove o aumento da biodiversidade, porque aumenta a resiliência das infraestruturas, e como disse a Conceição Clássico, este projeto está muito relacionado com a proteção civil, e, portanto, a proteção destas infraestruturas de utilidade pública, que são fundamentais para o país, tem que ser garantido. Mas, além de se aumentar a resiliência das nossas infraestruturas, julgamos também os territórios serem mais resilientes aos incêndios rurais, até porque há aqui uma possibilidade de oportunidade ao combate. Também no pilar económico, esta ação permite a rentabilização dos solos por parte dos proprietários, acrescentando valor às suas propriedades, e também nos permite redução dos custos de manutenção. E aqui é muito simples, em termos dos povoamentos desordenados, abandonados, com eucaliptos, sem qualquer gestão por parte dos proprietários, passamos a ter povoamentos ordenados, em que o custo da operação dos trabalhos de gestão de combustível é claramente reduzido. Mas também no pilar social, através da potenciação das fileiras relacionadas com os produtos florestais não lenhosos, falei aqui do medronheiro, mas há outros com certeza. O acréscimo do número de empresas e trabalhadores no setor afeta esta atividade e a criação de emprego a nível local e regional. Quais têm sido as dificuldades que nós consideramos que são desafios que temos deparado na execução destes trabalhos? O minifúndio, sem dúvida, se analisarmos aqui o número de proprietários abrangidos pela área já intervencionada, estamos a falar de áreas de 1.720 metros quadrados, o que envolve um trabalho de base muito grande de contactar e obter a concordância de todos estes proprietários para chamá-los para este projeto. Alguma burocracia no que se refere à rearborização com espécies autóctones. Está tudo dentro do mesmo chapéu, diria, do REJAR, do Regulamento Jurídico das Ações de Arborização e Rearborização. Consideramos para este tipo de espécies que deveria haver aqui uma simplificação dos processos, pelo menos ser mais expedito. Um outro desafio aqui é garantir que os proprietários, depois de feita esta rearborização, mantenham a gestão ativa destes espaços. Tem havido proprietários que mantêm, mas há muitos proprietários que realmente não mantêm, porque também não estão presentes no território, portanto, também torna-se difícil por isso. Mas uma coisa é certa, uma área gerida é certamente uma área mais resiliente aos incêndios rurais. E um outro desafio, e aqui relacionado com o medronheiro, é fundamental a existência de mais conhecimento técnico, e a REN tem promovido, juntamente com
promoveu, juntamente com a Cooperativa Portuguesa de Medronha e com a Escola Superior Agrária de Coimbra, a publicação do livro relacionado com o medronheiro, mas também achamos que é importante haver aqui uma cadeia de valor que seja rentável e sustentável para o proprietário. Porque se não for, ok, do ponto de vista de biodiversidade foi muito bom, fizemos ali plantação de floresta autóctone, mas do ponto de vista de valorização para os proprietários, tem que haver aqui realmente uma cadeia de valor que seja clara e rentável e sustentável para os proprietários. Futuro. Temos previsto já para este ano um aumento significativo das áreas a reconverter. Temos planeado mais de 750 hectares, que representa mais de 70% face ao ano anterior. Portanto, é algo que vamos manter e apostar cada vez mais nesta ação. E se atualmente a reconversão permite à REN, mas não só à REN ao país, que tenha uma rede de transporte de eletricidade mais resiliente aos incêndios rurais, permite uma rede secundária de defesa da floresta contra incêndios mais eficientes, o que se pretende realmente é que também seja uma rede que promova a biodiversidade, a sustentabilidade, a bioeconomia circular e crie valor para os proprietários dos terrenos e para a sociedade. Entre 2010 e 2019, rearborizamos 12% de espaços florestais. A nossa objetivo é 2025 chegarmos aos 25%. Portanto, temos aqui um objetivo muito ambicioso nesta ação, mas julgamos que será execuível. E para terminar, só aqui fazendo uma análise à escala da paisagem, podemos verificar aqui nesta fotografia uma mancha, que é uma mancha contínua de eucaliptal, e que, apesar de serem apenas 45 metros de largura, tudo é possível, há espaço para tudo. Há espaço para o restauro ecológico das florestas autóctones, há espaço para o restauro das galerias ripícolas, há com certeza espaço para a reconversão com floresta autóctone, com medronheiro, assim como também há espaço para a reconversão para pastagens. E é tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Pedro. Agora passávamos então ao Duarte. Para a terra maronesa. Agora sim. Força. Duarte. Força. Bom dia a todos. Cabe-me a mim iniciar aqui a nossa apresentação, que vai ser ter a intervenção a minha, o Carlos Aguiar e do Abelino, e partimos isto em três partes. Portanto, cabe-me a mim esta parte inicial. Agradecer o convite e é com muito gosto que estamos aqui. A nossa apresentação versa essencialmente sobre a gestão do território, dos combustíveis, de uma forma utilizando uma raça autóctone, que é a raça maronesa, que é visível aí neste primeiro slide. E dar-vos aqui uma nota de como é que surgiu esta nossa ação, ou nosso projeto. Podes passar, Lê. Este projeto surge numa dinâmica desde já há algum tempo, de uma comunidade, digamos, que inicialmente era informal, que se juntou diversos atores, que percebemos que a intervenção no território tinha que ser uma intervenção concertada, de forma a poder, concertada e contínua no tempo, de forma a trazer resultados. Por de vários outros projetos digamos, de haver um reconhecimento comum sobre a necessidade de uma intervenção mais sistémica, mais integrada, juntámos criadores, no meu caso do Abelino, que está aqui presente hoje, técnicos, como é o meu caso, investigadores ou professores, como é o caso do Carlos Aguiar, portanto, empresas locais ligadas ao turismo também, a restauração, um conjunto de atores que perceberam que só de uma forma integrada e com objetivos definidos e trabalhados de uma forma contínua é que podíamos alcançar alguma coisa de uma forma sustentada, perene e que maximizasse os resultados. Isso iniciou-se em 2018, de uma forma informal, e que se materializou mais recentemente na criação da Associação Terra Maronesa,
Comunidade Prática para o Desenvolvimento Sustentável, que foi, digamos, formalizada através de escritura pública, dia 22 de setembro de 2020, portanto, muito recente. No entanto, esta dinâmica deu origem a vários projetos, um dos quais o projeto LIFE Maronesa, que é um projeto que resulta de um trabalho, digamos, deste grupo de trabalho e de outras parcerias, e que envolve aqui a Águia Floresta, o Instituto Politécnico de Bragança, a Associação de Criadores de Morenês e uma exploração modelo, digamos, que de alguma forma corporiza toda esta dimensão que o Carlos Aguiar vai explicar de uma forma mais detalhada, ou seja, que é um modelo exemplar do ponto de vista do pastoreio extensivo, e que, portanto, que vem, digamos, aqui pegando naquilo que é uma realidade e uma constatação de que é do abandono das áreas de pastagens de montanha, que são essencialmente áreas de matas, e também as pastagens perenes de zonas baixas, como os lameiros, portanto, que face à regressão, digamos, da atividade agropecuária, causa, como todos sabemos, situações de dificuldade acrescida na questão dos incêndios florestais. Isto é amplificado com a questão das alterações climáticas, como sabemos, e por isso o projeto LIFE Maronesa visa essencialmente aumentar essa consciência de parte das pessoas dessa realidade e promover ações de conscientização também no mercado para que vejam grandes oportunidades na extensificação do gado, nomeadamente desta raça maronesa, de uma forma amigável e sustentável e de forma a melhorarmos a nossa adaptação, a nossa atuação, tendo em vista a cumprir e melhorar a questão climática. Para isso passava ao Carlos. Muito boa tarde a todos. Vou-vos explicar muito rapidamente a estrutura do projeto LIFE. Temos em curso aquilo que vamos fazer aqui e os resultados que pretendemos obter e as bases teóricas que estão por trás do desenho deste projeto. Mas antes disso é preciso que tenham consciência que a montanha divide-se em dois territórios complementares do ponto de vista da pastorícia e do ponto de vista do uso, que é, por um lado, as áreas privadas de lameiros e as áreas de monte que são propriedade coletiva, são baldios. Estas duas áreas são indispensáveis, dependem uma da outra. O pastoreio da montanha depende dos lameiros e, por outro lado, para ter animais nos montes é preciso produzir erva nos lameiros para os períodos de escassez de alimentos. Estamos a falar do pico do inverno e do pico do verão. Seguinte. A montanha atual enfrenta um problema gravíssimo de fogos de elevada severidade. Estes fogos têm uma consequência, estamos a falar das áreas de monte, obviamente, que é uma seleção intensa da flora, que já vos vou falar. Há uma redução muito significativa da produtividade e do valor nutritivo da forragem oferecida por estes espaços e, simultaneamente, estes fogos de elevada severidade têm um impacto enorme no solo, na camada de matéria orgânica, que está no horizontal e no horizontal, em que estes fogos que ocorrem no verão, de elevada severidade, provocam uma pulverização, uma mineralização rápida, uma oxidação rápida da matéria orgânica e verifica-se um colapso do solo. O que acontece na montanha não é, preciso chamar a atenção disto, na montanha o maior impacto que os fogos têm não é a erosão, é a destruição da camada de matéria orgânica dos horizontes superiores do solo. Seguinte. E nós temos dois bons, excelentes bioindicadores que nos permitem fazer essa leitura e que está previsto no âmbito do projeto fazer toda esta cartografia e avaliar o potencial de sequestração de carbono, porque a montanha neste momento está num steady state de baixa sequestração de carbono. Um dos indicadores é o Angrostis truncatula, que está associado a solos de elevada mobilidade. Estamos a falar deste areião grosseiro, deste altarito de granito, que após a mineralização, a queima da matéria orgânica do solo, fica móvel,
e esta planta é que vai ocupar estes habitats, e quando temos um substrato duro, sobretudo em xistos, quartzitos, mas também em granitos, aparece uma outra espécie, que é o Agrostis cortizii. Tanto o Agrostis truncatula é uma planta anual bianual, o Agrostis cortizii é perene, mas é uma gramínea cespitosa e de baixa produtividade, e ambas substituem a vegetação arbustiva, obviamente, e uma gramínea que nós procuramos aumentar a sua área de ocupação, que é um híbrido com Agrostis capilares e Agrostis castelhana. Essa sim, veremos mais adiante, é uma erva, uma gramínea rizomatosa. É muito interessante verificar que os seus pastores que trabalham connosco conhecem perfeitamente o impacto, a perda de produtividade da montanha pelos fogos de elevada severidade, e associam a presença destas espécies, tanto do Agrostis truncatula como do Agrostis cortizii, baldios danificados com baixa produtividade. Seguinte. Outro problema que a montanha tem é a elevada oligotrofia dos solos de montanha. De facto, verifica-se, os agrostos são ótimos bioindicadores também para este facto. Nós temos ambientes de elevada oligotrofia, tanto na área de pastagem como na área de monte. Seguinte, a aproximação que nós fazemos é uma aproximação via teoria ecológica. Uma primeira abordagem, que está prevista no projeto LIFE, é a redução, a diversificação do padrão de perturbação e a redução da intensidade da perturbação pelo fogo. Pretendemos chegar a atingir esse objetivo através da aplicação de técnicas de fogo controlado e, aliás, estamos a atingir esse objetivo pela aplicação de técnicas de fogo controlado e pela diversificação da perturbação com a herbivoria. Isso faz através do aumento da carga animal, da diversificação das espécies de herbívoros, sobretudo juntando um grazer e um browser, que são as vacas e que são as cabras, e um aumento do período de pastoreio. Para conseguir estes objetivos, o projeto prevê a construção de mangas de maneio, porque os animais no monte, se estão muito tempo no monte, ficam mais ariscos, não é? Construção de manjedouras, a compra de corretivos, aliás, vou falar adiante, a construção de parques de acabamentos, cercas, passagens canadianas. Este sistema, mudança no sistema de produção dos animais, de bovinos, neste caso, já está estudado do ponto de vista económico, fez esse estudo o Avelino, que está aqui connosco, e sabemos que a mudança de um sistema de semi-estabulação para pastoreio dirigido, mais prolongado do tempo e com maior carga animal, é vantajoso do ponto de vista económico. Portanto, admitimos que aquilo que deixamos para trás depois destes 5 anos de LIFE é um sistema que é autossustentável porque é viável do ponto de vista económico. Portanto, aquilo que nós esperamos é um aumento da diversidade à escala local, da heterogeneidade, do turnover de habitats, um aumento da produtividade forrageira, necessariamente, e por uma seleção de uma flora mais vantajosa e do valor nutritivo das forragens nas áreas de monte. Seguinte. Outro aspecto muito importante é a questão, conforme me referi, da oligotrofia dos solos. Como é que nós vamos atuar aí? Nós vamos atuar através de um aumento da carga animal e do período de pastoreio, portanto, ou seja, o que nós fazemos é a desmobilização dos nutrientes que estão fixados, por exemplo, na parte linhosa das plantas e a sua ciclagem mais rápida dentro do sistema, mas ao mesmo tempo queremos aumentar o estoque de nutrientes biodisponíveis, sobretudo através da aplicação de corretivos calcários magnesianos nas áreas de lameiro. O transporte dos nutrientes para a montanha far-se-á e faz-se já com a construção de manjedouras e a administração de fenos, precisamente nas áreas de montanha. Ou seja, o feno é transportado pelos criadores para a montanha, os animais alimentam-se aí, e ao alimentarem-se aí, há esse transporte de nutrientes serra acima. Portanto, esperamos, obviamente, também um aumento da diversidade em espécies e de habitats, e um aumento da produtividade e da qualidade do pasto e do feno, tanto nas áreas de lameiro como de monte. Seguinte. Outra hipótese muito importante para nós é chamada hipótese de otimização da herbivoria.
Está aqui mais ou menos explicado o que está por trás desta hipótese. Aquilo que nós pretendemos é a diferenciação dos chamados herbaçais de pastoreio, uma tradução livre que fazemos de grazing laws. Ao aumentar a pressão de pastoreio, vai haver um aumento da concentração tópica de nutrientes, uma aceleração da sua ciclagem. Isso vai levar a um recrutamento de plantas produtivas, mais adaptadas à pressão de pastoreio, curiosamente também de maior palatabilidade. Isto é uma longa conversa, que abrevio. Isso leva a um aumento da produtividade e palatabilidade da erva, que por sua vez aumenta a pressão de pastoreio, e entramos num processo de retroação positiva virtuoso, em que a montanha progressivamente começa a produzir mais erva e melhor erva. Sabemos que isso já está neste momento em curso, por exemplo, na área da exploração do nosso agricultor de referência, o Sr. António Moutinho. Portugal tem imensas comunidades de plantas e imensas espécies que precisamente estão adaptadas e que fazem parte destes herbaçais de pastoreio. Seguinte. O objetivo é isto que vocês veem aqui na imagem, aumentar a área de ocupação, por exemplo, nas áreas de montanha, no ar supratemperado, pastoreadas por vacas, porque baldios pastoreados por vacas são exclusivos em Portugal apenas nas áreas de clima temperado submediterrâneo, ou temperado ou ilotemperado. E vemos aqui na figura inferior um herbaçal de pastoreio de agróstis do tal híbrido, agróstis folhadeiro, que é mantido pelo fogo de pastoreio de bovinos. Nas terras baixas, que nós também trabalhamos com cabreiros e com criadores de cabras de duas raças, a Serrana e a Bravia, também existem estes herbaçais de pastoreio dominados por uma outra gramínea perene, que é a poa bulbosa, que é mantida por fogo e pastoreio. Se vocês olharem para estas duas imagens, podem-se questionar que é, depois de estabelecidos estes herbaçais de pastoreio, a erosão, obviamente, que não é significativa. O que vocês veem, no fim de contas, nestas duas imagens, é um pequeno snapshot da paisagem pristina anterior à expansão das florestas e à expansão dos arbustos e ao incremento destes fogos de elevada severidade e extensão que nós temos na montanha. O que é que nós esperamos? No lameiro, esperamos, aumentando esta carga, isto é apenas no monte estas imagens, mas nos lameiros nós queremos alargar o período de pastoreio, que é muito importante, antes de serem encerrados para feno. Isso está correlacionado com a diversidade da flora dos lameiros e com a qualidade, com o valor nutritivo dos lameiros. Porquê? Porque o que acontece é que, ao desaparecerem as vacas e os lameiros exportarem apenas nutrientes, portanto, produzirem apenas feno, está-se a verificar uma oligotrifusização desses lameiros e, ao mesmo tempo, uma diminuição da sua diversidade florística, sobretudo na componente das leguminosas. Isto é uma longa conversa que eu passarei adiante. E, portanto, esperamos um aumento da produtividade e da qualidade do feno. Diga? Temos que avançar, vocês tinham 10 minutos. E avançar depois, exato, tem razão, isto é uma longa conversa, eu estou-me a perder, peço imensa desculpa. Vou já passar ao Avelino. No monte esperamos também um turnover de flora. Portanto, basicamente, qual é a nossa aproximação? Cruzamento da herbivoria com, passa ao seguinte, se faz favor, com o fogo prescrito, e vocês veem aqui os rizomas e os bulbilhas de poa bulbosa e uma ação de fogo controlado precisamente no âmbito de um curso que nós estamos a fazer junto dos criadores de gado. Avelino, passo-te a palavra. Então, muito rapidamente, introduzir também aqui a questão do fogo e a questão do uso do fogo. Nos últimos 40 anos, o Estado apropriou-se do uso do fogo, defendendo que o utilizaria melhor e que saberia utilizá-lo melhor. E com isso, deitar por terra todo um conhecimento tradicional de bem utilizar o fogo, com vista à gestão da paisagem, a termos boas pastagens e a termos uma sã convivência entre os nossos interesses económicos e a conservação do espaço natural que aqui temos, em que somos os principais interessados em que isso aconteça. Com a apropriação do uso do fogo pelo Estado e com a repressão de ano para ano um pouco mais acentuada ao uso do fogo, o que acontece é que nós continuamos a ter o uso de fogo, mas na clandestinidade. E porquê? Porque o fogo é necessário,
há uma parte da sociedade que acha que não e então tenta-o tirar da equação, mas quem cá está vê que o sistema, o novo sistema, com tudo enquadrado na lei, não está a vir queimar, não está a vir fazer gestão, e então é obrigado a fazer gestão da única forma que consegue, que é de forma clandestina. Qual é o problema? O fogo bom, porque há o fogo mau e o fogo bom precisa de ser acompanhado, é preciso lá estar para saber que a queima ocorre como deve de ser, para incorporar as ditas técnicas do fogo controlado. Pronto, conforme o Carlos referiu, e num esforço de então enquadrar o conhecimento tradicional que existe com o quadro legislativo que temos agora um grupo de pastores que está precisamente a frequentar um curso operacional de queima, para que amanhã possamos ter criadores que vivem no território, que sabem as necessidades, a fazerem uso do fogo com as melhores técnicas que se conhecem, quer as tradicionais, quer com as desenvolvidas pela ciência, e enquadrados na lei, para que possamos reverter este quadro de fogo em que nos encontramos, que é essencialmente um fogo severo, que não nos interessa. Precisamos de mover este fogo para um fogo de verão, que faz gestão, que faz conservação. E então, com isso, e terminando então muito rapidamente, seria isso. Muito obrigado pela vossa atenção. Passo então a palavra. Muito obrigada. Tanto interessante, estamos um bocadinho atrasados. Vou passar então a palavra agora à Ana Nunes, da ATN Natureza. Força. Vou partilhar aqui a tela. Acho que é isto. Estão a conseguir ver? Sim. Sim. Claro. Boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para a Associação Transumância e Natureza poder participar. Nós somos uma ONG já com 21 anos de existência. Estamos localizados no Vale do Coa, a reserva da Faia Brava, com uma área de cerca de 1000 hectares. Em 2010 foi criada a primeira e única ainda em Portugal área protegida privada. A reserva da Faia Brava conseguiu atingir essa classificação. Nós temos sido, portanto, temos a conservação da biodiversidade e para nos ajudar a combater a carga combustível, nós optamos por ter uma iniciativa que foi a introdução do cavalo garrano em 2005 e das vacas maronesas, com o principal objetivo da recuperação da função ecológica e primitiva dos herbívoros nas florestas, mantermos um mosaico de paisagem, mato e bosque, ao mesmo tempo, com os cadáveres e com as placentas dos nascimentos, temos o contributo para as aves necrófagas e conservarmos estas duas raças autóctones. E pronto, elas estão em regime semi-selvagem, o que começamos a verificar que o comportamento delas espalham-se completamente pela toda a área da reserva, ajudam-nos na redução da carga combustível, tem um papel muito importante. As nossas dificuldades, o que é que nós nos deparamos? As vacas maronesas, portanto, é uma raça que tem começaram-se a silvestrar bastante, só que nós, ao longo do tempo, temos que fazer várias sessões de saneamento, em que temos os nascimentos, temos que as brincar, mesmo os cavalos também têm a introdução dos microchips. Temos as duas associações que nos dão apoio, tanto a ACERG e a ACM, criadores de raça garrana e os da maronesa. Os nossos animais dominantes têm coleiras GPS, que nos ajudam nas localizações e a entendermos e a monitorizarmos quais as preferências das suas localizações ao longo do ano. Onde elas não conseguem chegar, ou áreas que não preferem, não são tão frequentadas por estes animais. Temos também a parte mecânica, mas sim, sem dúvida, que elas nos têm ajudado bastante
a reduzir cada vez mais o uso da maquinaria e eles próprios fazem as podas de formação, pastoreiam, nos ajudam-nos a abrir clareiras, assim também nos estão a ajudar na conservação das espécies presas, o coelho bravo, a perdiz, que ao mesmo tempo ajuda-nos na conservação dos grandes predadores, assim dizendo, a águia de Bonelli, os abutres também, essencialmente o abutre do Egito, que temos vindo a trabalhar. Isto, pronto, é tudo uma cadeia e sem dúvida que elas nos têm sido uma boa aposta, uma boa iniciativa, que temos tido com bastante sucesso. No futuro é aumentarmos, sempre com a responsabilidade que uma das nossas grandes dificuldades também, que esqueci-me de referir, é o verão. O verão cá é muito, muito extremo, as temperaturas, a seca, que temos de ter o cuidado sempre nós temos charcas, só que no verão elas secam completamente e temos de ter o cuidado de manter o acesso à água aos animais. Nós temos bastantes, neste momento temos entre cavalos e vacas maronesas 70 animais por toda a reserva e temos de ter esse cuidado de os conseguir manter o acesso à água, o alimento em casos extremos, porque o nosso objetivo é que eles se espalhem, procurem, sejam autossustentáveis, mas sim, o nosso objetivo é mantê-los, aumentar essa colaboração por parte deles, sempre com esse cuidado. Acho que, pronto, não sei se tem alguma questão mais específica que possamos... Neste momento era exatamente isto, era apresentar a iniciativa, o que é que estão a fazer e de que forma é que estão a avançar com esta gestão de forma integrada e, neste caso, para a conservação da natureza. Sim, sim. Não sei se, entretanto, repararam, portanto, das 3 iniciativas, tivemos o mosaico, tivemos a pastorícia, temos a conservação da natureza e que elas também podem estar, de alguma forma, integrada e trabalharem de forma sustentável. Agora pedi-lhe só para despartilhar, que é para eu partilhar, pode ser? Sim, sim. Licença. Agora vamos tentar que o meu ecrã partilhe. Partilho a parte correta. Ai, que não estou a conseguir, peço desculpa. Como é que eu faço? Em cima, no centro. Acho que já está, não já? Já. Ok, peço desculpa, obrigada. Não há problema. Não sei se estão a ver o meu ecrã, o website. Sim. Estão a ver? Sim, Sim, bem. sim. Antes de mais, muito obrigada pelo vosso testemunho, que é de veras interessante. E todas as outras iniciativas que nós não havia possibilidade de as convidar são também muito interessantes e vale a pena pesquisar e descobrir um pouco sobre elas. Um dos resultados, um dos produtos deste projeto do Prevail é realmente esta plataforma, que é o Lessons on Fire, e nesta plataforma nós vamos encontrar a nível europeu, pronto, estes são os parceiros do projeto, mas nós estamos abertos para que possam contribuir com novas iniciativas, novas boas práticas, e aqui temos mapeado as várias iniciativas que nós identificamos e que entrevistamos como iniciativas inteligentes. Nós aqui temos, só para verem, temos qual é a fase da gestão de risco que a iniciativa trabalha, por isso a mitigação, preparação, prevenção, recuperação ou resposta. Depois temos se é uma iniciativa local, regional, europeia, global, qual é o tipo, pode ser uma boa prática, como estas 3 que nós ouvimos, pode ser um guia, pode ser formação como a Escola de Pastores, temos aqui várias
várias hipóteses para ver as várias iniciativas. Se nós viemos, por exemplo, a Portugal, temos todas estas cartografadas. Por exemplo, está aqui a Reserva Faia Brava, e se eu clicar nela, vou ter a informação um bocadinho mais aprofundada sobre o que é que a Faia Brava faz, como é que faz esta gestão, e depois tem o contato. E este é o grande objetivo desta plataforma, é dar ferramenta ao gestor do território, se tem que fazer esta gestão integrada, que outros exemplos, que bons exemplos existem por este mundo fora, por esta Europa fora, que possam utilizar. Pronto. Eu não me vou alongar mais, deixo aqui só o programa, não sei se estou a ver o programa do Prevail, deixo aqui o programa da conferência final do Prevail, que será dia 21 deste mês, em que nós iremos apresentar os resultados do projeto com mais, temos mais tempo, portanto vamos ter os resultados mais aprofundados, e aqui podem ver que vamos ter muitos convidados e muito trabalho. Nós vamos fazer um jogo sério sobre estas questões, portanto estão todos convidados, só têm que se inscrever. E temos também dia 14 deste mês também, depois eu divulgarei no Facebook e no nosso website, uma conferência que é como esta, mas vai ter 3 horas, em que vamos ter também convidados, mas neste caso de toda a Europa. São as boas práticas que temos no projeto e que temos na gestão do território. E com isto termino. Este é o nosso website do projeto, o prevailforestfires.eu. Aqui podem encontrar toda a informação, desde os deliverables, ou os entregáveis, como agora se chama em português, que tem esta informação e tem muito mais. Nós estamos a filmar várias iniciativas pela Europa e, portanto, dentro em breve vão ter ainda mais informação. E creio que é tudo. Agora íamos para as questões. Eu queria interromper o compartilhamento. Obrigada, Conceição. Já temos aqui uma pergunta, eu não sei se é para o Pedro. É para o Pedro da REN? Para o Pedro Marques? Pedro, consegues ouvir? É uma pergunta da Gisela Costa, está lá no chat. Ok. Que era: que tipo de contrato é realizado com os proprietários, qual é a efetiva rentabilidade dos mesmos e quais as efetivas responsabilidades dos proprietários e da REN? Antes de mais, agradecer à Gisela que também permite aqui clarificar, às vezes, algumas dúvidas que nos colocam sobre esta situação que está relacionada com a servidão. E, portanto, há aqui muita dúvida se a REN faz isto, mas então não paga as indemnizações. Não tem nada a ver. As indemnizações pelas servidões administrativas que são relacionadas com a perda do rendimento florestal são uma coisa, são resolvidas com os proprietários dos terrenos e nada tem a ver com a reconversão, com o investimento que é feito. Portanto, não é pelo facto de se fazer ou deixar de fazer investimento que tem qualquer influência na questão da nossa obrigação, que é de indemnizar os proprietários. O contrato que existe é assinado um documento que ficou acordada a rearborização com a espécie X a um determinado compasso, uma vez que estamos numa rede secundária de defesa da floresta contra incêndios, o compasso permitido pelo ICNF não pode ser inferior a 6x6, e, portanto, isto para se garantir os critérios de gestão de combustível. A responsabilidade, quer da REN, quer do proprietário eu diria que é gerir.
independentemente se tem lá uma rearborização feita por outra entidade ou dele, a propriedade dele, a obrigação do proprietário deve ser gerir a sua propriedade. O que nós fazemos é dar este contributo, este investimento, para que pelo menos promova essa gestão ativa. A nossa obrigação, além da rearborização, fazemos as restanchas, para garantir algum sucesso da plantação, e teremos sempre que intervencionar naquela área no âmbito de garantia dos critérios de gestão de combustível, que são definidos na lei, ou, pelo menos, nós temos pré-definidos ciclos de intervenção para a limpeza dos matos de 3 em 3 anos. Portanto, é essa as responsabilidades, diria, quer da REN, quer do proprietário. Relativamente às rentabilidades, eu acho que ainda é muito cedo, quer dizer, há rentabilidades que são estudadas pelas universidades para estas espécies. Nos pinheiros mansos temos proprietários que investiram, por exemplo, na enxertia, mas ainda é tudo muito cedo para ver rentabilidades nestas áreas. Os povoamentos, as arborizações como Medronheiro, como mencionei, foi há muito pouco tempo que começámos em larga escala e, portanto, ainda nem chegámos à altura de recolha de fruto. Não sei se respondi. Acho que sim. Não sei se a Gisela tem outra pergunta. Sim, respondeu, obrigado. Não, para já não tenho mais perguntas, obrigada. Obrigada, Gisela. Não sei se há mais questões. Aqui no chat não há. Aqui no chat não há. Há sempre uma questão que me surge também para o Pedro da REN. Obrigado pela sua apresentação. Qual o acompanhamento que estão a conseguir dar na pós-execução aos proprietários? O acompanhamento aos proprietários em si ou ao trabalho que foi efetuado? Uma coisa está ligada com a outra. Sim, não deixa de estar. É evidente que nós sempre que intervencionamos nas propriedades, nós mantemos sempre uma política de proximidade com os proprietários. Ou seja, antes de qualquer intervenção, nós contactamos pessoalmente os proprietários. Isto permite-nos uma coisa, que é mantermos o cadastro atualizado e, portanto, nos nossos 35 mil hectares, nós sabemos, na sua grande maioria, quem são os proprietários dos terrenos. Há sempre esclarecimentos que são dados. Agora, isto também na floresta ou nos incêndios é um bocado como ao futebol, quer dizer, há sempre treinadores de bancada que sabem sempre mais do que qualquer técnico e, portanto, o terreno é das pessoas, fazem o que entenderem. Há proprietários bastante assertivos, como disse, também eles próprios investem nas enxertias, fazem amontoas, fazem limpezas anuais, ótimo. Há outros que não querem saber, e até há outros em que temos situações em que, onde nós fizemos a plantação do pinheiro manso, ele logo a seguir foi plantar um eucalipto, na mesma cova, porque como tinha o adubo, portanto, fazia todo sentido. Portanto, há um bocado para todos os gostos. Tentamos sempre explicar ao máximo, como disse, é escolher a espécie correta para as condições, a idade climática que temos, tendo em consideração as restrições que existem face à servidão que está presente. Obrigado. Há uma questão no chat que é do Miguel Bugalho para Ana Nunes. Ana. Que existe o risco de terem cargas de pastoreio excessivas na reserva com o aumento das populações de herbívoros? Se sim, como fazem a gestão dessas populações animais? É sim, poderá acontecer, porque os animais vão tendo várias partes ao longo do ano, sim, quer os garranos, quer as marnesas. Nós temos de ter esse cuidado. O que nós fazemos os animais temos que os vender, temos que os tirar da nossa propriedade. No caso dos garranos e nas marnesas também trabalhamos assim, apuramos, caso tivermos algumas éguas já mais séniores ou vacas mais velhas, apuramos algumas fêmeas que nos interessam,
Os machos vamos mantendo sempre os garranos, temos 3 haréns, portanto 3 machos dominantes, e evitamos, porque eles depois criam os seus haréns e não se criam o seu próprio domínio, ou seja, não podemos ter muitos machos porque vão andar sempre em conflito, portanto, naturais, e a área aí torna-se pequena, porque não tem a vedação, temos a área da Faia Brava está vedada, e eles não, o comportamento natural é essas lutas entre eles para definirem o dominante. As maronesas mantemos sempre o macho dominante e vamos criando um que será o próximo macho descobridor, mantendo sempre esse controle dos animais. Sim, essa é uma das questões que nós temos de ter cuidado, visto como eu referi na minha apresentação, os verões cá são muito exigentes, e para não corrermos o risco de termos animais a morrer à sede ou à fome, não é? Porque as causas naturais é outra questão, temos de ter esse cuidado de não termos animais em excessivo, porque temos 1000 hectares, mas não temos 1000 hectares de áreas de pastoreio, e isso é uma questão que temos de ter, sim, cuidado. Mas nós quando achamos que temos animais em excesso, nós retiramos-os da propriedade. Tem de ser. Obrigada, Ana. Não sei se há mais perguntas, acho que não. Já agora eu faço uma pergunta. Este trabalho, não é, de várias parcerias dentro do grupo do Prevail, vocês conseguem integrar informação de outros parceiros até na vossa própria gestão? Tá? Por exemplo, a parte das pastagens, isso é integrado? Vocês conseguem integrar isso? Ou dos parceiros mesmo portugueses, ou de outros parceiros, por exemplo, vi que vocês tinham na Estónia ou na Itália, vocês trocam ideias e conseguem integrar ideias de gestão? Sim, a nível porque o nosso objetivo lá é o rewilding, ou seja, um bocado que os animais andem em estado de semi-selvagem, e nós, claro, temos aquelas obrigatoriedades. O que é que nós temos também, além de nós mantermos um bocadinho, fazer as questões das sementeiras e para ajudar, partilhamos esses conhecimentos com os nossos parceiros, sim, as técnicas GPS, as técnicas de maneio, sim, partilhamos, e ao mesmo tempo também fazemos acordos de gestão com populações locais também que nos vão partilhando um bocadinho os seus conhecimentos, porque há outros criadores também de animais e de gado, e eles próprios também trabalham um bocadinho mais connosco a nível da conservação, fazem os acordos de gestão que temos é fazerem as limpezas, quem não tem gado, animais, com a maquinaria, fazerem as sementeiras, sim, nós vamos conseguindo manter também essas parcerias. Obrigada. Acho que há outra questão. Aqui do Carlos Aguiar, como um estoque genético. Acho que é genético. Nós também temos o último touro cobridor, temos para substituir o próximo, portanto, o que será o próximo cobridor, nós arranjamos noutras propriedades para não haver, evitarmos a consanguinidade e renovamos o sangue, assim dizendo. Neste caso veio de Vila Pouca de Aguiar, trocámos animais com outros proprietários. Os garranos é a mesma situação, tentamos sempre contactar outro criador e trocamos os animais para garantirmos sempre a melhor genética e os animais sejam fortes, saudáveis. Sim. Obrigada. Miguel. Miguel pergunta. Queres dizer bem? Se há gestão da população animal, então, por definição, há o rewilding, pois está a haver intervenção, certo? Pergunta o Miguel. Exatamente. O nosso rewilding é o que eu costumo dizer, com a vedação e temos esse controle, termos que ter, nunca vamos ter a ideia do rewilding a 100%. Porque nós temos mesmo que fazer essa gestão. A nossa ideia é continuarmos a aumentar a área da Faia Brava e sim, um dia se calhar ser possível expandi-los e eles aí tentarmos que o rewilding aí começa a ser a 100%, mas neste momento não. Temos que ter a gestão sobre eles. Carla, posso só dizer qualquer coisa? Podes. Eu sei que já excedemos muita hora.
Não, então nesse caso eu não lhe chamaria rewilding, chamaria simplesmente uso ou uso sustentado. Sim, porque isso foi a parceria que teríamos começou com a ideia do Rewilding Europe, começámos a tentar criar essa parceria, mas não, os animais realmente Sim. ali temos que ter o controle sobre eles neste momento. Exatamente, porque o conceito de rewilding deixa muitas dúvidas à aplicação, sobretudo na Europa, eu diria no mundo em geral, Sim. mas na Europa e no Mediterrâneo em particular, eu penso que é muito idílico. Mas isto será tema para outra palestra, se calhar qualquer dia falamos sobre isso. A ideia da Associação Obrigado, Ana. é agora separarmos isso um pouco, porque neste momento não temos condições para isso, é trabalharmos na conservação, porque, sim, é como o Miguel diz, será tema para outra. Certo, obrigado. Não sei se há mais questões. Eu tinha uma para a terra maronesa, que tem a ver com os estarem a trabalhar com fogo controlado e terem os pastores saírem da clandestinidade, por isso a utilização do fogo sair da clandestinidade e passar para a legalidade. Como é que tem sido a aceitação das pessoas que não são as que queimam, mas são as que estão à volta e que veem os pastores a passarem a ser legais a queimar? Duarte. Sim, eu posso dar uma opinião, mas eventualmente complemento depois dos outros colegas. É assim, o processo é muito distinto, ou seja, nós temos criadores de vários concelhos, de várias aldeias, e podemos dizer que há aspectos que não são comuns, ou seja, há locais onde o fogo tem vindo a ser utilizado já com algum tempo, a aceitação é maior, ou seja, já há, digamos, práticas, ou seja, de utilização do fogo ou de maior execução desse fogo, e a comunidade tem conhecimento dessas ações, porque também há comunicação dessas atividades, através da comunicação social local, há o envolvimento dos entidades gestoras, nomeadamente baldios ou privados, nesses processos, e, portanto, é um processo gradual. Ainda, de uma forma genérica, ainda há alguma restrição, alguma desconfiança sobre esta passagem ou este retomar do fogo, do uso do fogo de uma forma, neste caso prescrita, e não do fogo pastoril que é o fogo tradicional, não é? Mas eu sinto aqui comunidades muito diferentes, por exemplo, o Alvalia, onde o Avelino é, acho que há uma maior restrição, há um maior bloqueio, digamos assim, da parte da comunidade ao uso do fogo e à utilização do fogo pelos pastores. Mas o Avelino pode complementar. Sim, é essa a questão. Só aqui dar uma opinião pessoal. Enquanto nós não acedermos em devolver um uso do fogo sobre determinadas regras, naturalmente, à comunidade pastoril, nós não conseguimos ter mão no fogo, porque não é possível ter uma intervenção estatal com escala suficiente para gerir o território que temos. Nós queremos ficar com responsabilidade de tudo e depois no verão cai-nos tudo e andamos há não sei quantos anos nisto, ainda não conseguimos compreender. Temos que diluir responsabilidades para conseguir diluir o risco. Muito obrigada. Obrigada. Carla, acho que não há mais perguntas. Acho que já não há mais perguntas. Se calhar, como isto já vai longo, acabamos... Mas interessante. Longo, interessante. mas claro, interessante. Sempre. Eu, por acaso, se não se importavam, gostava de colocar uma pergunta à terra maronesa. Sim, diga. É a última. Eu sou o aluno do Luísa. Vinha perguntar como é que se compara a raça maronesa com outras raças estrangeiras de alta rentabilidade, como o caso do Angus. Carlos. O que acontece é que nós temos 4 raças de montanha. A maronesa é apenas uma delas. E estas raças de montanha
o que acontece é que tem uma ecologia alimentar muito curiosa, que se aproxima do mixed feeding, portanto, assim, uma coisa intermédia entre... É óbvio que a erva é a componente fundamental da sua dieta, mas de qualquer maneira são raças que têm uma capacidade de comer esta vegetação arbustiva, pelo menos durante determinadas alturas do ano, às vezes inclusivamente em períodos em que essa mesma biomassa tem baixo valor nutritivo. E o que acontece é que estas raças reaprendem rapidamente a alimentar-se na montanha. E, portanto, o que nós estamos a descobrir por intermédio dos nossos criadores é que há um potencial de adaptabilidade aos ambientes de montanha, que elas transportam em si, na sua própria genética, não é? Que está reprimida pela produção digamos, nos sistemas em que estão fechadas, não é? E que se revela quando entramos no pastoreio dirigido. Isso, obviamente, não irá acontecer com raças mais exigentes, porque a lógica é sempre a mesma, à medida que a genética vai sendo trabalhada, depurada, tanto nas plantas como nos animais, a lógica é sempre a mesma. A alimentação tem que, seja ela de nutrientes minerais para as plantas ou de biomassa forrageira, tem que evoluir conforme, senão elas não respondem. Aliás, até é uma questão propriamente económica, está bem? E, portanto, o que nós temos é aqui um diamante em bruto, que está muito adaptado a este ambiente de montanha e é insubstituível. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Parece. Obrigada. Então, se não há mais questões, antes de mais, muito obrigada por terem aguentado aos 72 resistentes. Tivemos 105 no seu topo. Pronto, estejam atentos às várias iniciativas que vamos tendo, porque vamos estar a trabalhar esta temática durante este mês com conferências internacionais, portanto, estará em inglês, lamento, mas são todos muito bem-vindos em participar. Obrigada, Conceição. Deus, obrigado. Muito obrigada a todos. Deus, obrigada. Boa tarde. Adeus, boa tarde. Obrigada. Boa tarde.